A paz do Senhor, povo de Deus, que assiste toda segunda-feira o programa da família, aqui no canal 4.1, na Rede Boas Novas. Muito obrigada pela sua audiência, que toda segunda-feira está conosco aqui nessa TV. Eu creio que Deus ele é na tua vida e que hoje tem um grande testemunho para você. Eu acredito que Deus vai falar com você. Nós estamos aqui com a doutora Nali Rodrigues, casada, formada em Direito, teóloga, tem uma filha de 20 anos, que mais parece sua irmã do que filha, atua na área criminal. Que chique, né? Ser uma mulher de Deus assim. A doutora Nali Rodrigues, que vai responder as nossas perguntas aqui nessa tarde, nesse programa abençoado, que eu tenho certeza que vai alcançar a sua vida. Então, doutora Nali, boa tarde, que Deus te abençoe, te ilumine, para que você seja usada por Deus e seja um instrumento na mão do Pai, para quem assistir essa entrevista possa vir a ter a sua vida transformada e que um dia, não só as ligações de consultas, que você também possa receber muitos testemunhos através dessa entrevista. Eu queria que você se apresentasse para o programa e falasse um pouco de você. Uma honra para mim estar fazendo esse programa nesse momento, nessa tarde, atendendo o pedido da pastora Priscila, essa mulher de Deus que tem ajudado muitas pessoas, assim como seu esposo. E estar aqui nesse momento para contribuir de alguma forma com vocês, para mim é um privilégio. Eu agradeço ao nosso Pai do Céu por essa oportunidade. Como ela já colocou, eu sou formada em teologia, sou advogada, atuo na área criminal, tenho uma filha, sou casada. Então eu quero perguntar para a doutora Nali, como foi que surgiu essa Lei Maria da Penha? Muito boa pergunta, pastora, porque é muito importante a gente saber a origem da lei, né? Por que Maria da Penha? Por que esse nome Maria da Penha? Então essa lei, ela tem esse nome, ela foi batizada com esse nome Maria da Penha, porque ela foi baseada em fatos reais. Consta no histórico, nas exposições do motivo dessa lei, que na cidade de Fortaleza, no ano de 1983, 29 de maio de 1983, Maria da Penha Maia Fernandes é o nome da mulher que foi agredida. Ela estava dormindo no seu quarto, na sua residência, no local onde ela achava que ela estava segura, e de repente ela foi atingida com tiros de espingarda. E de onde vem esses tiros de espingarda? Do seu próprio esposo. Foi ele quem desferiu os tiros nela. Seu esposo era um colombiano, naturalizado brasileiro, e que naquela noite queria ceifar a vida da sua própria esposa. E esses tiros, eles fizeram com que a terceira e a quarta vértebra da coluna dela fosse atingida e, tendo como consequência, ela ficou paraplégica, ficou numa cadeira de roda. E o que mais indignou a Maria da Penha foi a forma como o processo foi levado, a forma como o Estado, o governo, tomou aquele problema. Poxa, ela era uma mulher, uma esposa, uma família, dentro da sua família, ser atingida pelo seu próprio esposo, aquele que deveria protegê-la, queria tirar-lhe a vida. E quando esse fato veio à mídia, veio à tona, ela se sentiu um pouco indignada com a forma como o Estado tratou essa violência. Ela não se conformou. E aí ela começou a procurar meios de fazer justiça, de se ver processo, de ver a pessoa que tinha desferido o tiro nela, porque ele não foi preso no momento. Ele não foi preso. Foi o que mais causou indignação nela, foi porque ele não foi preso. E esse processo, meu povo, passou muito tempo e somente 19 anos depois foi que ele foi preso. Já pensou? 19 anos depois ele foi preso. E ainda pegou uma condenação de 10 anos, e como ele estava em liberdade, ele continuou em liberdade. Somente em 2002, após 19 anos, foi que ele finalmente foi preso.
E pasmem, passou-se não mais do que menos de 1/3 da pena, ele já estava em liberdade. E ela na cadeira de roda. Ela pegou, ficou condenada para sempre. E ele não ficou nem 3 anos preso e de repente ele já estava na rua. Quem sabe até debochando dela. Né? Então ela ficou indignada com isso e ela foi procurar uma forma de proteger as demais mulheres, porque Maria da Penha é o que a gente sabe, mas quantas mulheres não são hoje uma Maria da Penha? Quantas mulheres não estão hoje passando por situações de violência, intimidadas com medo de denunciar o seu esposo, com medo de represálias? Então essa lei ela veio justamente para dar essa mulher que está aí com medo, você que está aí do outro lado, que sofre por isso, você vai, nesse programa, você vai ter a oportunidade de conhecer um pouquinho do que é a Lei Maria da Penha, das medidas protetivas e de tudo que você vai poder fazer para que essa violência que hoje você está sofrendo, ela venha a ser coibida. Então, doutora, eu queria lhe perguntar qual é a finalidade da lei? Qual é o amparo que ela dá para a mulher? Pastora Priscila, foi importante a gente fazer esse histórico da Lei Maria da Penha, porque justamente essa Maria da Penha, essa pessoa, essa mulher, ela não se conformou, como eu já havia dito, com a forma como o Estado estava tratando a violência doméstica contra a mulher. Tratava como uma violência qualquer. E aí o que foi que ela fez? Ela foi, batalhou, correu atrás e finalmente, em 2006, olha o tempo, o crime aconteceu em 1983. Somente em 2006 foi que foi criada a Lei Maria da Penha. Então passaram-se anos e anos e anos para que essa lei viesse a ser criada. Então quais são os benefícios que essa lei trouxe para você, mulher, que hoje está sofrendo por violência doméstica? Primeiramente, ela criou as delegacias especiais para violência doméstica, para atender somente mulheres. Você não precisa mais ir em qualquer delegacia e ficar ali horas e horas esperando para ser atendida por pessoas que não vão lhe dar toda a atenção. Hoje, com a lei 11.340 de 2006, foi criado delegacias que vão cuidar especialmente de você. As pessoas que estão ali, elas já estão treinadas para lhe dar todo o amparo legal para que você não retorne para sua casa e seu marido lhe mate, seu marido lhe violente. Então você já tem uma delegacia certa, que é a Delegacia das Mulheres. Outro mecanismo também para ajudar a mulher vítima de violência doméstica foi criar juizados especiais. Por quê? Quanto tempo eu falei para vocês que ela passou para ver o marido dela processado e condenado? 19 anos. Então, o Estado criou, a Lei Maria da Penha veio para criar um juizado especial para atender somente casos de violência doméstica. Então, se você hoje é vítima de uma violência doméstica, você já sabe onde você vai. Você sabe que você tem uma delegacia especialmente para você. Depois, o processo ele vai correr no juizado especial. Para quê? Para que seja rápido. Para que você veja logo a pessoa que lhe agrediu punida. E eu queria também saber, doutora Nali, se a Lei Maria da Penha, ela ampara homens. É bastante interessante também a sua pergunta, pastora Priscila, porque o que a Lei Maria da Penha ela protege? A violência doméstica. Essa violência doméstica é aquela violência do convívio familiar. É aquela violência dentro do lar. Não necessariamente você tem que morar naquela residência para que você sofra de uma violência doméstica. Uma relação entre patrão e empregado. Eu trabalho, sou doméstica numa casa, meu patrão me bateu. Eu sou mulher, eu vou ser amparada pela Lei Maria da Penha? Sim, sem sombra de dúvida. A sogra, o cunhado, todas essas pessoas, elas estão amparadas pela Lei Maria da Penha. Mas a pergunta foi, se eu bater num homem, ampara, mas com uma condição, desde que esse homem que ela vai amparar, ele seja vulnerável. E quem é o vulnerável? Vulnerável é o idoso, vulnerável é o adolescente, vulnerável é a criança, vulnerável é o portador de deficiência. Eu tenho um irmão que é portador de deficiência, eu vou lá todo dia e dou porrada nele. Então ele vai ser amparado pela Lei Maria da Penha? Eu vou ser processada pelo artigo 129 da lei, combinada no parágrafo 9º,
E esse meu irmão, que é deficiente, ele vai ter o amparo das medidas protetivas da Lei Maria da Penha. Quais são essas medidas protetivas? O juiz pode me tirar do meu convívio, me afastar do meu irmão porque eu estou batendo nele. O juiz pode fazer com que eu fique longe dele. E isso serve para a mulher também. Porque vamos supor, amados, você, mulher, você não trabalhou, você não estudou, seu marido é quem provém, é o provedor da sua casa. Ele lhe bate, todo dia ele lhe bate, ele lhe fere com palavras e você não sabe o que fazer. Você vai ficar apanhando toda noite? Não. O que você pode fazer? Por isso que a Lei Maria da Penha é importante, porque tem aquelas medidas protetivas de urgência que você não vai esperar ele voltar da rua, corre, bêbado, sei lá, e lhe bater novamente. Então, o que você faz? Você vai numa delegacia da mulher, faz o boletim de ocorrência, narra tudo o que aconteceu e o que é que o delegado ou a delegada vai fazer? Vai tomar providências para que você ali da delegacia não volte para sua casa, se você quiser. Se você não quiser, não, eu tenho que voltar para casa, eu quero que meu marido saia de lá. Aí o que a delegada vai fazer? Vai pedir que ele se afaste do seu lar. Então, você não precisa mais ter medo de voltar para casa, porque existem medidas protetivas de urgência que vão lhe amparar com relação a isso. Então, você vai escoltada, se não tiver local para você ir, o Estado tem que lhe dar um abrigo. Isso tudo para que você seja protegida. Que essa entrevista ela possa estar lhe ajudando, né, em um problema pessoal no qual hoje muitas mulheres, eu tenho certeza que se encontram. Mas eu quero te dizer, amada, que na Bíblia, aqui na Bíblia Sagrada, no livro sagrado do nosso Senhor Jesus, tá? Em Provérbios 31, que relata o conselho de uma mãe de um rei. A mãe, ela aconselha o filho que mulher que ela deveria escolher para o seu filho. E eu acho lindo no versículo 14 do capítulo 31 de Provérbios, que relata assim, que a mulher de Deus, ela é como um navio mercante, que de longe traz o seu pão. Navio mercante é aquele puro ferro, aquele que transporta cargas de um país para o outro. Você, essa mulher, você é forte, você é capaz de dar a volta por cima, porque você tem um Deus que está sobre você. Você tem um Deus que é poderoso. E eu quero continuar perguntando mais perguntas para a doutora Nali. E eu queria saber, doutora Nali, quais são os tipos de violência que pode sofrer uma mulher que a lei ampara? Interessante, pastora, essa pergunta também, porque às vezes a mulher ela pensa que violência contra a mulher é só a violência física, é só o parceiro bater, causar lesões corporais, e não é só esse tipo de violência. Tem violências que é pior do que um tapa, é a violência moral, é a violência psicológica, é a violência sexual, é a violência patrimonial, porque o que acontece? A Lei Maria da Penha, ela protege todos esses tipos de violência. A violência psicológica é aquela que você vive num cárcere privado, você não pode fazer nada, você não pode ir para ali. Existem vários tipos de violência. A violência sexual, você tem problemas, inclusive a doutrina cita alguns exemplos de mulheres que estão com problemas íntimos, de alguns problemas ocasionados pela mulher mesmo, onde ela sente dor na relação. E aí o que acontece? O homem obriga ela naquela noite a manter relações sexuais. Isso é violência sexual. Aquela violência, tu é gorda, tu é feia, tu fede, tu não presta. Isso também é violência psicológica. Violência que faça com que a sua autoestima vá lá para baixo. Esse tipo de violência ela tem que ser denunciada. Você saber que seu marido lhe trai, o adultério não é crime. Já saiu deveria ser, mas não é. Já foi excluído do nosso Código Penal. Mas a traição, ela machuca, ela fere. Então você que se sente, que passa por essa situação, você pode processar não pelo adultério, mas pela sua baixa autoestima, pelo que você ficou com o seu psicológico abalado. Todo esse tipo de violência, aquele marido, por exemplo, que gasta tudo que tem,
aquele marido que quer vender todo o patrimônio. A Lei Maria da Penha, ela protege esse tipo também de violência, a violência patrimonial. Então, você agora tem pelo menos uma noção aqui, infelizmente, o nosso tempo é pouco, não dá pra gente falar de todas as violências, explicar cada uma como... Mas eu tenho certeza que Deus está falando, eu tenho certeza que Deus está falando no teu coração e você não precisa mais ficar aí. Parece um camundongo com medo. Denuncie, o Estado vai lhe proteger, essa lei veio para lhe proteger e acima do Estado da lei você tem um Deus muito grande que vai lhe proteger, não vai permitir que você realmente fique nessa situação aí de humilhação, entendeu? Então denuncie, você vai ter toda a proteção do Estado, a Polícia Civil, como diz um professor meu, a Lei Maria da Penha ela é um manto protetor da mulher. Você está protegido por essa lei, em todos os sentidos, todos os amparos legais você tem. Então, ficar calado agora nesse momento não vai adiantar, você tem que denunciar, porque quem dá um tapa dá dois, quem lesiona mata. Então, como diz um juiz também, professor meu, você vai esperar morrer para que a sua família venha? Não, não espere isso. Denuncie e você vai ter toda a segurança que você merece. Que nós possamos ter ajudado você. Que com essas perguntas você tenha aberto o seu entendimento. Mas eu quero chamar a atenção, sair da matéria e entrar no espiritual com você. E te dizer, mulher, que também no Provérbios 31, que é o provérbio das mulheres virtuosas, aqui no versículo 25, que diz assim: a força e a dignidade são os seus vestidos, e quanto ao dia de amanhã, não tem preocupações. Então, amada, o nosso Deus ele é poderoso. Se você está passando por esse problema, confie no Senhor, que Ele vai segurar nas suas mãos, que Ele vai te dar força, que Ele vai te libertar dessa prisão. Você que ama o seu esposo e não entende o porquê que ele faz isso com você, ore pela vida dele. Eu tenho certeza que depois que você se encorajar e colocar para fora todo esse mal, eu tenho certeza que Deus pode libertar esse homem. Eu tenho certeza que Deus pode estender a sua mão sobre a sua casa e fazer a tua vida ser transformada. Eu quero depois te chamar para que você venha meditar no Provérbios 31, a partir do versículo 10, que é lindíssimo. É um provérbio que diz como temos que nos vestir, como temos que falar, como temos que nos comportar, como devemos administrar o nosso dinheiro. O nosso Deus, ele é poderoso. A Bíblia, ela é uma bússola para a sua vida. Você que deseja viver uma vida tranquila, uma vida de paz, cumpra a Bíblia na sua vida. Faça o que a Bíblia diz, porque a Bíblia é a revelação do céu. Eu quero finalizar, que o nosso tempo aqui na TV é curto, né, com uma última pergunta que enfatiza a família. No caso, doutora, essa mulher que foi agredida e veio de via de fatos fazer essa denúncia, como é que fica, doutora, a família? Como é que ficam os filhos? Qual é o amparo que essa mulher tem? Pastora Priscila, a Lei Maria da Penha, no seu artigo 22, ela traz as medidas protetivas de urgência. Quais são as medidas protetivas de urgência? Quando o juiz ele constata que realmente houve agressão contra a mulher, o que ele pode fazer? Ele tem várias coisas que ele pode fazer. Primeiro, se esse esposo ele possui arma, ele tem porte de arma, vai suspender esse porte de arma. Ele não vai poder mais usar arma, porque nada vai garantir que ele não volte lá e desfira um tiro na pessoa. Segundo, o juiz pode determinar, como a gente já colocou, o afastamento imediato dele do lar. O juiz pode determinar também o afastamento 100 metros, 200 metros, 500 metros. O juiz pode determinar também que ele pare de entrar em contato com a família, com os filhos. Ele pode suspender provisoriamente até a visita dos filhos. Com relação aos alimentos, o juiz determina os alimentos provisórios, já que essa esposa, ela não trabalha, porque o marido é tão ciumento que não deixa nem ela trabalhar. Então o juiz ele determina um alimento provisório para que ela possa
suprir a necessidade daquela família, dos filhos dela naquele momento. Então, são medidas urgência. No mesmo dia aconteceu, vai lá, vai ser imediatamente comunicado para o juiz, imediatamente vai ser tomado, vai ser tomado essas providências. E caso ele desobedeça essas medidas protetivas, ele vai ser novamente preso. Os meus agradecimentos à doutora Nália Rodrigues, que de todo o coração se colocou à disposição a fazer para você e a responder essas perguntas debaixo da autoridade de Deus e amparada pela lei dos homens. Que você seja alcançada. Eu quero ler com você em Isaías 45, que diz assim no versículo 2, 2 pequenos versículos para você entender. Eu, diz o Senhor, irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei as trancas de ferro. Dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que você saiba que eu sou o Senhor teu Deus, o Deus de Israel que te chama pelo teu nome. Então, amadas, esses 2 versículos diz que o nosso Senhor, Ele quebra as portas de bronze, Ele endireita os caminhos tortos, porque o Senhor, Ele pode todas as coisas. E Ele diz aqui em Isaías que Ele dá o desejo do nosso coração, porque o desejo do teu coração é que te faz ser realizada. Eu não sei qual é o desejo do teu coração, eu não sei o que você vem pedindo para Deus, mas eu quero te chamar nessa tarde para você acreditar num Deus que tudo pode, que tudo vê. Chamar você para ir conosco ali no Templo Central, na 14 de março, no culto da família, que tem sido uma bênção. A doutora Nália frequenta o culto e outros os testemunhos que você vai ver aqui, porque Deus, Ele é fiel. Eu quero te agradecer, doutora Nália, que de todo o coração você esteve presente aqui. Eu sei que Deus tem grandes coisas para a tua vida, porque você está semeando o seu coração na obra de Deus. Você está colocando os seus problemas, amada, na mão daquele que pode todas as coisas na tua vida. Eu louvo a Deus pela tua vida e pela atitude que você teve de abrir o entendimento dessas mulheres. Eu quero que você se despeça desse público que lhe assistiu. Pastora Priscila, novamente eu quero agradecer a senhora por esse convite maravilhoso e convidar também as pessoas que estão nos assistindo para estarem conosco lá no culto de segunda-feira, que confesso para vocês que quando eu cheguei lá eu me senti assim em casa. A recepção, além de Jesus já estar lá nos esperando, é lógico, a recepção da equipe que está na frente desse culto é maravilhosa, são amigos, tem cuidado de mim, porque nós precisamos um dos outros, né? E para você, mulher, mulher de Deus, que está passando por essa situação, o meu conselho é que você não aceite essa situação, porque Jesus não lhe fez para você sofrer. O homem e a mulher, eles têm que ser uma só carne, tem que caminhar juntos. Se você está passando por esse tipo de violência, reaja não só com muita fé em Deus, mas com aquilo que está na lei, porque todas as autoridades da terra, elas foram constituídas por Deus. Então, fica aqui, meu telefone está aí, caso vocês precisem de uma orientação melhor, uma coisa mais aprofundada, o meu telefone está na tela, vocês podem me ligar. Qualquer coisa pode estar em contato com a pastora Priscila, que ela vai estar me passando o problema e com certeza Deus vai nos abençoar. Muito obrigada pela audiência.